Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz com Emmanuel da Casa Cavili. Hoje nós vamos ler o capítulo 129 do livro Pão Nosso de Emmanuel. O nome desse capítulo é Ao Partir do Pão. Vamos começar pela leitura. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Lucas, capítulo 24, versículo 35. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade do coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na visão dos bens fragmentários e perecíveis. Bom, então com essa passagem, Emmanuel traz pra gente a história desse evento na vida das pessoas ligadas a Jesus, em que eles estavam ali em peregrinação, eles estavam se movimentando até um determinado lugar e Jesus estava ali suando nos ouvidos, né? Jesus não estava ali fisicamente. E ao longo de todo esse trajeto, Emmanuel traz que Jesus estava ali falando no coração deles, colocando palavras doces, carinhosas, colocando a verdade no coração deles. E essas pessoas não conseguiam reconhecer essa presença de Jesus, né? Porque eles não conseguiam ver. Então eles não conseguiam identificar aquela presença de Jesus enquanto eles estavam nessa jornada. O único momento que eles pressentem Jesus, o único momento que eles acreditam é quando um pão se materializa ali na frente deles. Então, o momento que eles acreditam, em que eles ligam o evento a Jesus, né, o evento à fé, é quando eles podem ver, quando eles podem sentir, né? Por isso o título Ao Partir do Pão. E aí, pensando nessa história com a nossa própria vida, nossa vida cotidiana, nossa vida nas nossas relações sociais, quantas vezes a gente não mantém uma fé que não se sustenta, né? Então, quantas vezes a gente não acredita no que a gente está sentindo no nosso coração, a gente não acredita no que a gente está sentindo, a gente não percebe que aquilo é uma inspiração que não vem da gente, né? São dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais. Nossa fé muitas vezes não se mantém, porque a gente liga ela a eventos materiais, a eventos mais mundanos. Quantas pessoas, né, acreditam que porque elas têm fé, elas vão ganhar um carro, ganhar uma casa, elas vão construir algo. E na verdade a nossa fé não pode estar condicionada a eventos físicos, porque os bens físicos, eles são perecíveis. Um carro, ele enferruja, uma casa pode tombar com o vento. Então nossa fé, nossas crenças não podem ser limitadas a isso. A gente tem que acreditar numa coisa que a gente não pode ver, porque a gente se afasta da nossa fé se ela estiver condicionada a coisas materiais. Então, imagina que eu me assumo em determinada religião e eu fico pensando que porque eu acredito muito em Jesus, aquilo vai acontecer comigo. Esse não pode ser o meu fim. Isso pode vir como um efeito colateral, mas na realidade a minha fé tem que me mover para ser uma pessoa melhor. A minha fé precisa me mover para tratar as pessoas em volta de mim bem,
para não sentir tanto medo do mundo, de eu confiar de que existe uma coisa por trás de tudo isso que a gente está vivendo. É para esse caminho que a nossa fé tem que caminhar, e não só para as coisas materiais. A nossa fé precisa se sustentar até nos momentos de dificuldade, nos momentos em que o material falta, porque esse é o caminho que Jesus quer que a gente siga, né? Afinal, é para isso que a gente está aqui. E para isso a gente tem o Espiritismo, né? O nosso Consolador prometido. O Espiritismo traz pra gente essa ideia do futuro, e que existe um mundo em que não existe tanto sofrimento, e que a gente vai sim ver os nossos entes queridos que não estão mais com a gente. O Espiritismo, ele dá o caminho para nossa fé inabalável, né? Nossa fé que se sustenta. O Espiritismo é um caminho que a gente pode seguir para essa fé que não se prova. É uma fé que fala o nosso coração, uma fé que nos aproxima de Deus, de Jesus, da espiritualidade. O Espiritismo também traz pra gente um motivo, né? A gente sabe que a gente está aqui porque a gente teve uma oportunidade de se melhorar, a gente teve uma oportunidade de aprender, porque é assim que Deus ama a gente, é assim que Jesus nos auxilia na nossa vida, né? Falando no nosso coração, dando sustento pra gente. Então, a nossa mensagem para hoje é isso: nutrir a nossa fé de maneira que ela se sustente nos momentos de dificuldade. Aquela voz que fala no nosso coração, a gente precisa escutar ela, e não somente quando os nossos bens materiais se concretizam na nossa vida. Nossa fé precisa se manter mesmo na dificuldade. Assim a gente não se afasta da religião, a gente não se revolta contra Deus, e a gente continua no nosso caminho rumo a uma pessoa melhor, rumo a uma vida mais feliz. E é isso, graças a Deus. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say